Olá, boa noite, irmãos. Que bom que nós podemos estar novamente por aqui, né? Hoje um pouquinho diferente novamente. Ainda estamos no processo de nos ajustarmos aos novos horários, né, que temos aí do decreto. Então esse domingo ainda vai ser um pouco diferente o nosso culto. Então aqui com algumas pessoas trabalhando, precisamos de autorização para estar aqui. Mas nós vamos louvar ao Senhor, vamos estudar um pouquinho da palavra juntos. E você que talvez esteja nos assistindo, né, daqui, talvez não hoje à noite, não no domingo à noite, mas durante a semana, eu espero que você também possa ser edificado, e vamos falar um pouquinho sobre essa palavra hoje, mas que você possa ser edificado no Senhor com aquilo que vamos estudar. Mas antes de nós continuarmos com o nosso culto, nós vamos orar. E eu quero já dizer para a igreja de antemão que eu tenho estado muito feliz, né, com a forma como nós, como corpo, e coloquei isso no grupo de oração outro dia, né, que nós como corpo e família temos sido uma igreja que está intercedendo, que está apoiando, que está ajudando a prover para os nossos irmãos em necessidade. Estamos sim vivendo ainda momentos difíceis, mas Deus está no controle de todas as coisas. E hoje nós vamos estudar um pouquinho da palavra do Senhor, justamente sobre ser igreja, né? Estamos falando sobre vida com propósito, e vamos falar um pouquinho sobre esse propósito, nosso propósito como igreja. Mas nós vamos orar nesse momento, aí onde você está na sua casa, onde você estiver assistindo isso, o dia que você estiver assistindo isso, vamos juntos orar e conversar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu imenso amor. Obrigado, Pai bendito, pela forma como tu tens cuidado de nós e atravessado conosco, Senhor Deus, pelo vale da sombra da morte que temos passado, Senhor. Nos momentos de dor, de aflição, de dúvidas e incertezas, Senhor Deus, nós podemos voltar para Ti. E nós Te louvamos, Pai, que a Tua igreja, Senhor Deus, tem colocado a sua dependência, confiança em Ti, Senhor. E hoje, Pai, quando paramos para Te adorar, mesmo de forma separada em nossas casas, não estando juntos presencialmente, mas juntos em espírito, Pai, nós pedimos, Senhor, que Tu possa receber a nossa adoração e que ela seja em espírito e em verdade perante o Teu altar, Senhor. E a Ti, Senhor Deus, hoje e para todo sempre, toda honra e toda glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com meu louvor. Eu quero Te tocar com meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou Te alegrar com meu louvor. Eu quero Te tocar com meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com meu louvor. Eu quero Te tocar com meu amor, poder Te abraçar,
teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Nós falamos domingo passado que vamos ter uma série de propósitos chamada Uma Vida com Propósito, né? Usar os nossos dons, talentos também faz parte disso. Nós somos gratos ao nosso grupo de louvor e de todas as nossas igrejas que têm participado e contribuído para que nós possamos continuar nesse momento de adoração através da música nos nossos cultos online, né? Nos nossos cultos gravados. Alguns foram gravados, outros foram ao vivo e eles têm se dedicado. Mas uma vida com propósito. Nós vamos basear essa nossa série de mensagem no livro que tem esse título, Uma Vida com Propósito. Mas nós ainda não entramos diretamente no livro. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre o nosso propósito como igreja. E a partir do próximo domingo nós vamos falar sobre o propósito de Deus para a nossa vida, para o ser humano em geral, como um todo, mas também individualmente. E vamos ver como é que esse propósito individual ele contribui para o propósito que nós temos como igreja, como um corpo, como uma família, como a Bíblia descreve a igreja. Então eu gostaria que você que está aí com a sua Bíblia, eu sei que o Thiago vai colocar aí na telinha, mas acompanhe na sua Bíblia também, lá no livro de Mateus, no capítulo 16, Mateus, capítulo 16, verso 15 a 18. Aqui nós temos uma conversa do Senhor Jesus, de Cristo, com seus discípulos. E ele está perguntando quem as pessoas dizem que ele é, né? Quem as pessoas dizem que eu sou. E eles vêm dizendo, né? Alguns dizem isso, outros dizem aquilo. E no verso 15, Cristo volta a pergunta para os discípulos. E ele diz o seguinte: e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E aqui vem a frase que nós queremos chamar a atenção para esta noite, quando vamos falar sobre essa questão de propósito da igreja. Diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, tá? Vamos explicar aqui um pouquinho a passagem. Simão tinha dito: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Pedro. O nome de Pedro significa uma pequena pedra que pode ser lançada. E Cristo está dizendo: tu és Pedro, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, ou seja, uma grande rocha que não pode ser movida. E Cristo está se referindo à frase que Pedro falou, a verdade que Pedro falou, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a rocha sobre a qual a igreja está edificada e não sobre Pedro. Diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, como está nessa tradução, não poderão vencê-la. Outras traduções dizem: não prevalecerão contra ela. Mas a frase que eu quero chamar a atenção esta noite
é sobre quando Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Quando Cristo diz que Ele vai edificar a igreja, né, significa que Ele não somente vai trazer a igreja à existência, que a igreja também é um organismo vivo. Ele não somente vai trazer a igreja à existência, mas Ele vai dar forma e Ele vai dar propósito. Então Cristo não somente vai trazer a existência, mas Ele vai dar forma e Ele vai dar propósito. Então eu queria aproveitar hoje, quando nós estamos falando sobre propósito, já vamos trabalhar o nosso retorno, tá? Preste atenção, que nós vamos falando desde o início, não é quando nós vamos retornar, mas de que forma ou como, que tipo de igreja nós seremos no nosso retorno. Então aqui já estamos antecipando algumas coisas que nós vamos, não sei se mudar ou vamos dar mais ênfase nesse nosso processo de retorno, baseado no propósito de Deus, tanto para a nossa vida individual, para a vida do ser humano, porque Deus nos criou, mas também do propósito de Deus para a sua igreja. E hoje nós vamos ver 3 fatos sobre o propósito de Deus para a sua igreja. Primeiro, nós precisamos ter uma fé que serve a Deus. Nós precisamos ter uma fé que serve a Deus. Se você diga: pastor, isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas nem sempre é o que nós praticamos. Porque nós vivemos na carne, estamos na presença da carne, estamos na presença do pecado e temos uma luta diária e constante com a carne. Mesmo no contexto da igreja, a carne tenta ter as suas necessidades satisfeitas. E nós queremos então ter fé em um Deus que nos sirva e não ter uma fé que sirva a Deus. Tem uma grande diferença sobre isso. Nós precisamos ter uma fé que sirva a Deus e não uma fé em um Deus que nos sirva e venha satisfazer as nossas necessidades, porque dessa forma nós nos colocamos no centro da existência e Deus simplesmente é um ser poderoso que nos serve. Talvez você tenha visto, tem um meme, né, na internet sobre um gato e um cachorro. Eu acho que eu já falei sobre isso. Tem o cachorro pensando, né, aparece o pensamento do cachorro, onde ele olha para os seus donos e ele diz assim, ele pensa, né? Eles me dão comida, eles me dão um lugar para morar, eles cuidam das minhas necessidades, eles devem ser deuses. E aí logo embaixo tem o gato pensando, o gato diz assim: eles me dão comida, eles me dão lugar para morar, eles cuidam da minha necessidade, eu devo ser Deus. E às vezes nós temos esse tipo de fé, né? Somos mais gato que cachorro em relação a esse meme. Nós queremos um Deus que nos sirva. O que nós precisamos entender é que nós fomos libertos do pecado, nós éramos escravos, a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, e nós fomos libertos para servir ao Senhor, e isso é um privilégio. Então, como igreja, nós precisamos ter uma fé que sirva ao Senhor. A carne, ela quer ser satisfeita, ela quer ter as suas necessidades satisfeitas, ela quer ser o centro de todas as coisas. Isso reflete na forma como nós pensamos em igreja, imaginamos a igreja e vivemos como igreja. Uma das coisas que nós estamos repensando nesse nosso processo de retorno são sobre os nossos prédios. Isso reflete a nossa fé. Em geral, não só a nossa igreja, mas em geral, os prédios das igrejas são usados para servir as necessidades da igreja. E eu já venho falando isso antes, nós precisamos agora ver como nós podemos usar a nossa estrutura de prédio, tudo que nós temos, para ser uma ferramenta para a igreja servir a comunidade e dar testemunho da transformação que temos no Senhor Jesus Cristo. E usarmos isso como ferramenta para nós levarmos essa mensagem adiante. Então nós precisamos ter uma fé que sirva ao Senhor e não uma fé que busca um Deus que o sirva. Então a primeira coisa que eu quero destacar, o primeiro fato que nós queremos destacar aqui esta noite, é que nós precisamos ser servos, nós precisamos ter uma fé que sirva ao Senhor. A segunda coisa o segundo fato sobre esse propósito da igreja, quando Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, e Ele dá forma, e Ele dá propósito.
O segundo propósito, digamos assim, queremos destacar esta noite, é que a igreja precisa ser um lugar onde nós vamos envelhecer na fé, e isso é algo que eu já venho falando, envelhecer na fé, que nós não venhamos envelhecer na fé, mas que nós possamos amadurecer na fé. Existe uma diferença, né? O pastor Lessa, papai, dizia que existem crentes que não amadurecem, que apodrecem, mas não amadurecem. Caem da árvore podre, mas não amadurecem. Então às vezes nós passamos anos dentro da igreja e nós confundimos o tempo que nós temos visitando a igreja pelo amadurecimento da nossa fé. Então nós precisamos amadurecer na fé. Existe um processo, existe um estágio, existe um momento no nosso amadurecimento que só acontece quando nós estamos em obediência ao Senhor, principalmente em respeito ao discipulado. Se você lembra bem, Cristo, quando Ele sobe aos céus, a ordem que Ele deixa para a igreja, a ordem que Ele deixa para os seus discípulos, é ide fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Então existe um estágio da nossa fé, um estágio, digamos assim, um nível de amadurecimento da nossa fé, nesse processo de edificação da igreja que Cristo está fazendo, que só acontece no processo de ser discipulado e, mais ainda, no processo de discipular alguém. Então, eu preciso passar pelo esse processo e poder ter frutos para apresentar ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Quem são os seus discípulos? Os seus anos de igreja, quem são as pessoas que você já trouxe para Cristo? Quem são as pessoas que você tem encorajado, orientado? Existe um processo, vai chegar um momento no amadurecimento da sua fé que só irá acontecer quando nós estamos discipulando alguém. Ou seja, quando nós estamos obedecendo a ordem deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, não é envelhecer na fé. Nós não queremos ser um local, nós não queremos ser um lugar, não queremos ser uma instituição onde as pessoas irão envelhecer na fé. Mas nós cremos que o propósito da igreja, quando Cristo disse, eu vou edificar a minha igreja, a forma e o propósito incluem o amadurecer na fé, um organismo vivo, onde as pessoas amadurecem, crescem no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e o seu impacto eterno diariamente se expande. E isso só acontece no processo de discipulado. Por isso nós temos dado bastante ênfase nos nossos grupos, nos nossos pequenos grupos, porque é nos pequenos grupos que acontece esse processo de discipulado. Talvez você, daqui a algum tempo, você esteja discipulando algumas pessoas no processo de pequenos grupos. Talvez você seja o discipulador, talvez hoje você esteja sendo discipulado, talvez você não esteja participando de um pequeno grupo, mas fazer parte da primeira igreja batista de Parintins, nesse nosso processo de retorno, já vou deixando uma deixa aqui, né? Será fazer parte de um pequeno grupo, porque nós cremos e entendemos que o propósito da igreja, de acordo com a ordem que Cristo deixou, é fazer discípulos. Então, tanto a nossa estrutura física, né, o templo que temos aqui, as salas, os prédios que temos, das nossas igrejas também, precisam ser ferramentas para esse processo de crescimento e amadurecimento, para que nós possamos usar os nossos dons e talentos para servir a comunidade e adorarmos ao Senhor através disso. Se você vê a história do Senhor Jesus Cristo, os 3 anos de ministério de Cristo, Ele investiu na vida de alguns poucos homens, de alguns poucos discípulos, e foi um processo intenso de discipulado, mas como resultado daquilo, hoje, você e eu temos o Evangelho à nossa disposição. O Evangelho chegou até nós, ele transformou a nossa vida, e ele tem poder de transformar a vida das pessoas que você ama, que precisam, que estão necessitadas desse encontro com o Senhor Jesus Cristo. E isso tudo é resultado do discipulado de alguns poucos homens, há milhares de anos atrás. Imagina o que Deus pode fazer através da sua vida, no seu amadurecimento
de ser discipulado e discipular alguém. De deixar de envelhecer na fé e entrar num processo de amadurecer, de amadurecimento de fé. Então nós temos aqui, primeiro fato, uma fé que serve a Deus. Nosso propósito como igreja é sermos a igreja, sermos membros de um corpo, de uma família que serve ao Senhor, que entende que somos servos do Senhor e Ele não é o nosso servo. Como Cristo mesmo falou, que Ele veio para servir e não para ser servido. Segundo, nós precisamos amadurecer na fé e não envelhecer na fé. Então a igreja, ela deixa de ser, o nosso conceito de igreja precisa deixar de ser um local e precisa passar a ser um movimento, igreja como organismo vivo. Eu lembro que durante 2019 eu vinha falando para a igreja que nós tínhamos trabalhado, para trazer você para a igreja, e nós íamos trabalhar para colocar você para fora da igreja, ou seja, trabalhando, servindo fora da igreja. Nunca imaginaríamos que o Covid chegaria entre nós e que Cristo nos colocaria literalmente para fora da igreja. E como é bom, quero dizer para a igreja, como é bom ver a igreja sendo igreja, cuidando um dos outros, intercedendo por pessoas que nós nem conhecemos, mas intercedendo e caminhando juntos, orando, chorando, sorrindo, celebrando juntos, mas também passando pelo luto, junto com várias famílias da nossa igreja. Mas a terceira coisa essa noite que eu quero destacar é a seguinte: é justamente isso, que a igreja precisa acontecer durante a semana. A igreja precisa acontecer durante a semana, e é o que nós vínhamos falando, e é o que está acontecendo. Nós temos muitas pessoas no momento de oração todas as noites. Que momento maravilhoso é esse, onde nós podemos compartilhar das necessidades, podemos celebrar as respostas dos pedidos de oração, irmãos que estavam no hospital, que hoje estão em casa, mas também nós podemos chorar juntos, irmãos, famílias que nós temos na nossa igreja, pessoas queridas que partiram, que estão na glória. Nós cremos nisso porque partiram no Senhor Jesus, mas a família está enlutada, nós estamos sofrendo e como um corpo nós compartilhamos isso, estamos sendo igreja durante a semana, e é essa igreja que precisamos ser. Esse é o nosso propósito como igreja, é essa igreja que Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. É essa igreja que o inferno não irá prevalecer contra ela. Eu quero que você lembre dessa frase. A igreja está na sua melhor forma quando ela é igreja no mundo. A igreja está na sua melhor forma quando ela é igreja no mundo. Deixa eu usar uma ilustração aqui. Nós temos muitas pessoas aí nos assistindo, que você é do tempo do telefone fixo, Nós somos do tempo do telefone fixo. Nós vimos aquela transição. E uma das coisas que nós trabalhávamos para ter, era casa, era um transporte e uma linha de telefone fixo. Era algo que nós trabalhávamos para ter. Mas existe uma diferença entre o telefone fixo e o telefone celular, e eu quero comparar isso à igreja. Quando nós somos igreja somente nos domingos, quando eu tiro somente o domingo para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, e durante a semana ele não faz parte da minha vida, é como se eu estivesse usando um telefone fixo. O telefone fixo você tinha que estar em casa, você tinha que estar no prédio para ter acesso, para usar o telefone. Só quando você estava lá, você estava conectado. O telefone celular é diferente, é muito bom e às vezes muito ruim, As pessoas alcançam você, mas o celular você pode usar em qualquer lugar, fora do prédio, durante a semana. Nós precisamos, na nossa vida cristã, como crentes, salvos em Cristo Jesus e como igreja, nós não podemos ser como o telefone fixo, que só funciona, só está conectado no prédio aos domingos ou às quartas-feiras, ou seja lá, o dia da semana que for, quando eu vou à igreja. Mas eu preciso ser como um celular que funciona em todos os lugares. Onde eu estiver, eu posso estar sendo igreja, eu posso estar dando testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, ela está na sua melhor forma quando ela é igreja no mundo. Quando eu sou igreja entre os parentes não crentes, quando eu sou igreja entre os vizinhos, quando eu sou igreja no meu local de trabalho com pessoas que talvez até façam um pouco da minha fé.
A igreja está na sua melhor forma quando nós somos igreja no mundo. Eu preciso, então, ser mais como um telefone celular que funciona, que está conectado em todos os lugares onde eu estou, e não um telefone fixo que só funciona quando eu estou no prédio, ou só funciona quando eu estou no prédio da igreja. Então, as 3 coisas dessa noite. Primeiro, nós precisamos ter o propósito, vivermos o propósito de Deus como igreja. Precisamos de uma fé que serve a Deus. Nós precisamos amadurecer na fé e precisamos ser igreja fora do templo, fora do prédio. No nosso retorno, nós iremos organizar os nossos prédios de forma que nós possamos usá-los como ferramenta para nós servirmos a comunidade. Não somente para servir as nossas necessidades como igreja, mas para que a igreja possa usar os seus dons e talentos para servir a comunidade. Ser membro dessa igreja será se submeter ao discipulado e será assumir a responsabilidade de discipular alguém. Isso aqui é muito importante. Preste atenção. Ser membro da primeira igreja batista de Parintins no nosso processo de retorno será se submeter a um processo de discipulado e aceitar a responsabilidade em obediência ao Senhor Jesus de discipular alguém. Terceiro, a maior parte dos nossos ministérios eles irão acontecer fora da igreja. Você usando os seus dons e talentos para servir ao Senhor, não como telefone fixo, ministério somente nos domingos ou no prédio da igreja, mas como um telefone celular, em qualquer lugar onde você estiver, no local onde você trabalha, entre seus familiares, entre seus vizinhos, com os seus amigos, com a sua rede de conexão, que você possa servir ao Senhor e dar testemunho da transformação, da edificação, daquilo que Cristo vem edificando em você como igreja, para que nós possamos alcançar outras vidas. Nosso propósito como igreja. Nos próximos domingos nós vamos estar falando mais do propósito de Deus para a sua vida. O que Deus tem para os seus servos. Qual o propósito de Deus para o ser humano? Por que que eu fui criado? Para o que que eu fui criado? Por que que eu existo? Por que que Deus me deu esses dons, esses talentos? Por que eu estou onde eu estou? Tudo relacionado a Deus acontece e existe com um propósito. Então, nos próximos domingos, eu gostaria que você participasse conosco, voltasse, passe esse link adiante. Vamos convidar pessoas, nós vamos trabalhar. O livro é chamado Vida com Propósito. Quero que você participe. Se você tem um livro, volte, dê uma lida no livro. Se você não tem, queira adquirir, é fácil adquirir pela internet. Então, tente adquirir o livro. Vai ser um momento de devocional muito bom para a sua vida e é o que nós vamos usar. Nós vamos orar nesse momento. E como nós estamos um pouquinho diferente aqui, não temos a equipe de trabalho que estamos tendo, não tem como eu ter acesso aos pedidos que estão sendo colocados, mas nós temos muitas pessoas por quem nós orarmos. Então, quero que você continue colocando o seu pedido de oração. E você que está assistindo, faça uma nota, faça uma anotação, ore talvez nesse momento, quando você lê o pedido, interceda pelo pedido que está sendo colocado. Nós estamos orando aí, intercedendo pela vida da Norma, da irmã Nessi, a Norma, filha da irmã Nessi, irmã do Diels, que está no momento de luta pela sua saúde. Então, vamos interceder por ela. Vamos louvar a Deus pela vida de alguns irmãos que já estão curados, graças a Deus, desse vírus. Mas vamos interceder por aqueles que estão colocando, que ainda estão lutando contra o vírus, ou têm familiares, entes queridos, que estão lutando contra o vírus. Nós precisamos orar. Nós tivemos a perda de um Tuxaua, lá do Sateré, Tuxaua Plácido. Ele era membro de uma das nossas igrejas batistas, lá na comunidade de Boa Vista. Ele faleceu essa semana passada de Covid. Então vamos orar pela família do nosso irmão, pela comunidade ali, pela igreja ali em Boa Vista. Vamos estar intercedendo. Nós temos também outros irmãos lutando com outras enfermidades, não somente o Covid. Tem sido, irmãos, um momento muito difícil, Você que está acompanhando no momento de oração durante a semana. Mas eu quero dizer para você que em todas as coisas,
Deus tem um propósito. Em todas as coisas, Deus tem um propósito. E mesmo no momento de sofrimento, a Bíblia foi muito clara quando Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Deus está presente, Deus está atuando, Deus está agindo. Nós vamos viver, como igreja, uma vida com propósito. O propósito para o qual Deus nos criou. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor. Obrigado, Pai bendito, pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, Pai. E esta noite, Senhor Deus, nós clamamos pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Pela Norma, te clamamos pela saúde da irmã Nelci. Te pedimos por outros, Pai, que estão na luta contra o Covid. Te louvamos, Senhor Deus, por aqueles que já saíram, não estão mais contaminados, já estão curados, Senhor Deus. Nós te louvamos por isso. Clamamos pela Tua proteção, Senhor Deus, para aqueles que estão entre nós, que são do grupo de risco também. E, Senhor Deus, acima de tudo, nós clamamos a Ti, Pai, pelo Teu conforto e o Teu consolo, pelas nossas famílias, irmãos amados que estão enlutados, Pai. Nós sabemos que os nossos irmãos que partiram em Cristo, Senhor Deus, estão em Cristo. Estamos muito felizes por isso. Mas a dor da separação que a morte traz, Senhor Deus, nos abate. E nesse momento nós clamamos a Ti pelo Teu conforto e pelo Teu consolo, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo que habita em nós e que vive em nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu sustento. Obrigado pela certeza da eternidade contigo. Obrigado pelo sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário, Senhor. E é em Ti, Senhor Deus, através de Cristo Jesus, que nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança, Pai. E a Ti, Senhor Deus, mais uma vez, hoje e para todo sempre, toda honra e toda glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O Teu amor para sempre viverei. O Teu amor para sempre cantarei.
assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre.